Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou o atual presidente da Agroquer, a entidade de agronegócios da USP de Ribeirão, e eu vim aqui para agradecer aos nossos apoiadores que tornaram possível a gente trazer nossa mentoria exclusiva para o nosso Instagram, sendo eles a Fosfaz, o José Matilde da Socopa, a Rotan, a Sofisa, a Semente Esperança e a Biotrop. Muito obrigado pelo apoio e deixamos em aberto também para quem quiser nos apoiar nos próximos eventos, para entrar em contato em qualquer rede social que a gente deixou disponibilizado na nossa descrição do Instagram. Serão muito bem-vindos. E bora para a live então. Espero que vocês aproveitem, aprendam bastante e boa mentoria a todos. Um abraço. Todos os presentes, em especial a você, Roberta, que é diretora de desenvolvimento de mercado internacional, já foi colunista do Canal Rural, do Infomoney e topou hoje estar aqui com a gente para bater esse papo, passar um pouco da experiência para a gente. Pode ter certeza que vai ser muito enriquecedor para a gente. Todos esses contatos que a gente já teve com os profissionais assim foram muito bons. Quando a gente falou com a Tiziane Figueiredo, ela falou super bem de você, falou Ah, é uma muito bem querida, mesmo. é uma Falou querida. muito bem mesmo, o que deixou a gente mais ansioso ainda para esse encontro, porque ele já tinha sido marcado há um tempo anterior, né? Falei com você desde junho, mas só Sim, deu certo para essa data agora e a gente ficou muito feliz que você topou falar com a gente. Então seja muito bem-vinda e obrigado por essa oportunidade. imagina. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Eu acho que iniciativas como essa, vocês estão de parabéns, porque eu acho que trazer esse conhecimento, disseminar e a gente poder falar do agro de diferentes perspectivas, né? Quando você está falando aí, você tem pessoas de contabilidade, de economia, então, quanto mais você dissemina esse tipo de assunto, melhor eu acho que fica mais claro para cada um, e a gente acaba tendo uma troca de conhecimentos, né, porque cada um aprende com o outro. Mas aqui é só para me apresentar, então, só para vocês conhecerem um pouquinho como até já teve a apresentação. Eu trabalho para a Bolsa de Chicago há 11 anos, eu trabalho nesse desenvolvimento de mercado internacional, então eu olho muito a América Latina, então eu acabo desenvolvendo muito disseminando essa questão da necessidade de fazer uma gestão de risco de preço, né, utilizar o mercado a favor, que tem tantas oportunidades para você utilizar a bolsa a seu favor, estratégias, né, elas estão aí e são muito mais acessíveis do que qualquer um possa imaginar. Então, eu trabalho com esse foco exatamente. Então, com os países produtores de grãos, né, quando a gente fala aqui, então, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, quando a gente fala América Latina, e os compradores de grãos, quando a gente fala lá em cima, México, Colômbia, Chile e também o Peru. Então, a gente tem esses dois lados. Eu tenho esse MBA em economia, também sou formada em jornalismo, tenho vários cursos, na verdade, em comercialização, que eu nem coloquei aqui, mas vários cursos em comercialização, em gestão de risco também, vários, já fiz o curso nos Estados Unidos, 2 cursos nos Estados Unidos, então é uma área que eu gosto bastante, que eu procuro me especializar sempre, até porque a gente fala, né, não adianta você ter a melhor produção dentro de campo, se você não souber a hora de vender, não souber como vender, comercializar o teu gado, comercializar o grão, realmente você não consegue garantir a sua rentabilidade. Também sou coautora do livro Mulheres do Agro, então a gente lançou ano passado, a gente entrevistou a Tiziane, que esteve com vocês, ela também é coautora, então sou eu, a Tícia, a Marielle Bife e a Andréa Cordeiro, as autoras do livro. Nós entrevistamos 50 mulheres e contamos um pouco em cada capítulo a atuação de cada uma. Então, por exemplo, a gente fala de agricultura, a gente fala de mercado, então eu conto um pouco das mulheres, a participação das mulheres no mercado, e também mulheres dos Estados Unidos, da Argentina, então eu trago um pouco sobre essa
um overview, né, de uma maneira geral, o mercado, e aí conta a história dessa participação dessas mulheres. Então, é um livro bem bacana, porque tem muitas dicas de superação, e não, de uma maneira geral, né, não que serve para todo mundo, tipo, para a gente realmente, às vezes, seguir em frente. Quando a gente duvida, né, da gente mesmo em certos momentos, e fica inseguro com algumas situações. Então, é bem legal, até para esse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, com tanta incerteza aí. Esse é meu e-mail do trabalho, vocês podem me seguir lá no Instagram também, Roberta Páfaro, no LinkedIn também, e eu sou colunista do blog Agroinspiradoras do Canal Rural, e também escrevo esporadicamente para o Infomoney, e enfim, por diversos canais para revistas também, então, às vezes tem uma diversidade aí que, se vocês me procurarem no Google, vocês vão encontrar. Mas eu queria só começar para me apresentar e deixar os meus contatos aí para vocês. Aqui, o que eu queria trazer para vocês é esse termo do agronegócio. E hoje foi até super legal, que acho que vocês já conhecem o Tejon, né, que é uma pessoa super querida também, que escreveu diversos livros, tem uma linda história de superação e também trabalha diretamente no agro, e hoje eu vi que ele entrevistou até o Ray Goldberg, que foi um dos fundadores, na verdade, ele agora está com 90 e poucos anos, mas ele foi um dos fundadores, ele que veio com esse termo, agribusiness. Então, eles lá em 1957, eles vieram com essa ideia, o que é o agribusiness, né? Então, essa definição de que essa agregação de atividades e que é, na verdade, dividida em 4 setores. Então, quando a gente fala do agro, a gente está falando da parte antes da porteira, então a gente fala dos insumos, dos fertilizantes, então a gente está falando desse primeiro setor, que é muito importante, tá? Aqui a gente tem dados de 2018, mas se a gente começar agora a olhar, principalmente esses dados de 2020, a gente já vai ver que a participação do agro está muito maior, e o agro é a locomotiva do nosso país, né? Principalmente nesse momento de pandemia. Mas aí a gente pode ver que os insumos representam aí 5%, dentro do PIB, né? A agropecuária, que inclui a agricultura, né, de uma maneira geral, grãos, e tem algodão, enfim, toda essa parte de plantação mesmo, e também a pecuária, quando a gente está falando aí do nosso gado, né, da produção, não só de gado, mas de carne, de uma maneira geral também, quando a gente fala de frango, suíno. Então, a agropecuária, ela engloba todo esse setor. Então, aí já estávamos falando de 2 segmentos do agro. Então, eles representam, dentro do PIB, 24%. E a agroindústria? A agroindústria nada mais é do que a transformação desses grãos, por exemplo, no que a gente vai receber depois. Então, por exemplo, é o frigorífico, é o que vai preparar a carne, para a gente depois receber no supermercado, ou que então vai preparar para exportação, ou então a transformação do milho, então que a gente vai ter ali o óleo de milho, ou para consumo em diversos alimentos, a gente tem o milho, a gente tem a soja, enfim. Na verdade, então, assim, a agroindústria é que faz essa transformação, então é o terceiro setor, e aí é responsável por 30% do PIB do agro. E a distribuição, quando a gente fala da distribuição, é de 41%, que já inclui o quê? Um supermercado, então quando a gente vai no supermercado ali, toda essa rede de supermercado já está inclusa nessa distribuição, e também a exportação, né, gente, que está ganhando cada vez mais importância no Brasil. Até a gente brinca agora que o Brasil é o rei da soja, né? Então, porque a maioria, assim, 80% praticamente do que a gente produz, a gente está exportando. Então, é realmente um número muito significativo. Passamos os Estados Unidos de produção e também de ser o primeiro país exportador do mundo, né, com maior importância. O agro, ele representa aí 20%, lá em 2018, ele já representava 20% dos empregos no país.
Agora muito mais, porque se a gente for pensar que nessa pandemia, não sei se vocês notaram, mas em vários momentos, o único setor que está empregando, que você vê ainda que tem alguma possibilidade, algum emprego formal, é o agro. Então, você sempre vê ali uma demanda ou outra nesse setor, e é um setor muito, muito interessante para vocês que estão estudando e, de repente, fizerem algum tipo de especialização nisso, porque é um setor que cresce e movimenta muito a economia e tem muita oportunidade, principalmente que é um agro que se renova a cada dia também. Aqui, 42% das exportações, como eu falei para vocês ali, equilibrado com a distribuição, mas a exportação esse ano também foi muito maior, justamente porque a China veio comprar em peso da gente, não só soja, mas também comprou muita carne, muito suíno, né, carne de porco, comprou muita também boi, comprou muito carne vermelha e comprou também frango. Então, só para vocês terem uma ideia desses 4 segmentos. Então, quando a gente fala do termo agronegócio, a gente está falando de uma cadeia, tá? Então, não é um separado do outro, não é uma cadeia. E é muito importante que, por exemplo, dentro dessa agropecuária, a gente está falando dessa agricultura familiar. E a gente está no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, metade de todos os produtores, eles são agricultura familiar, de porte pequeno, mas que são super importantes realmente para a cadeia, para movimentar isso e para gerar o alimento na própria cidade ou nas escolas. Então, é importante reforçar isso, tá, gente? Aqui, como a gente estava conversando desses setores, né, do agro, dos segmentos, quais deles correm risco de oscilação de preços? Alguém quer arriscar? Os que são mais afetados pelo dólar? Os que correm risco de afetar, de ter o dólar desvalorizado, ou então de ter o produto desvalorizado, do valor do boi, da arroba do boi cair. Eu arrisco todos. Todos, porque quando a gente fala lá do fertilizante, a gente importa praticamente todo o nosso fertilizante, porque a gente não importa da China, da Rússia, porque a gente não tem o solo o suficiente bom, né, o eficiente para poder ter essa produtividade, que cada vez a gente precisa ter uma produtividade maior. Então, a gente importa, a gente paga a maioria em dólar, e aí que entra o barter, que é uma ferramenta muito importante, que a Tice, com certeza, já explicou para vocês. Mas aí, na agropecuária também, a hora que você vai comprar ração, então está ligado ao preço do grão, você tem ali o frigorífico, que a hora que ele vai vender o frango, ele tem que perceber como que vai estar o mercado, essa demanda do frango, como que vai estar. Então, assim, está no setor de exportação, aquela qualidade do grão, ela está o suficiente para poder exportar, qual é a quantidade de proteína dentro exigida ali pelo comprador da nossa soja. Então, são vários motivos que podem também afetar diretamente o preço. E aí a gente fala, mas qual que é essa referência de preços, né? Quando a gente começa a pensar, mas tá bom, para onde eu olho? Como que começou tudo isso, né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês de história, mas tudo isso começou lá nos Estados Unidos, a Bolsa de Chicago, ela foi fundada em 1848, então, assim, a gente fala que já é um mercado velhinho, né, um mercado experiente aí, mas ele começou lá nos Estados Unidos, e por que, né, Chicago acabou se tornando uma referência? Porque, se vocês podem ver nesse mapa, a gente tem aí toda essa parte do cinturão, a produção agrícola, quando a gente fala lá o cinturão agrícola dos Estados Unidos, é isso que eles se referem, na verdade. Então, você vê aí, essa parte azul aqui, ela é produção de milho, aqui a parte rosa é de trigo, então, aí você vê o algodão, essa faixa vermelha. Então, aí aqui é onde começou o milho, também começou a soja, né, porque a soja veio depois, mas ela também, então eles começaram a plantar soja e milho. E aí, conclusão, Chicago, como vocês podem ver, ele está num lugar que é bastante,
eficiente em termos de logística, porque ele fica perto ali dos grandes lagos, ele pode sair ali para levar essa produção, a exportação, então ele é muito fácil para fazer esse tipo de exportação, e na época já, eles tinham uma linha ferroviária muito eficiente, sem contar, né, o rio Mississippi lá, o que é incrível, como que funciona isso para eles, a logística, é muito fácil, então eles já tinham uma linha ferroviária que levava tudo para Chicago, então eles iam para Chicago para fazer esse tipo de negociação. Só que, assim, eu falei aqui para vocês, tinham toda essa estrutura logística que contribuiu para Chicago ser essa referência lá em 1850, que é esse centro nacional e hoje internacional de commodities agrícolas. Mas aí a gente fala, por que Chicago, né? As pessoas começavam a levar lá os produtos, e oferta e demanda, gente. Quando você está, né, entre safra, você não tem a oferta do produto. Então, o preço subia. Aí, quando eles produziam a colheita, eles levavam tudo para Chicago, de trem, levavam toda a produção, me imagina. Quando eles chegavam lá, o preço, o que acontecia com o preço? Caía, tinha muito produto. Então, eles começaram a se revoltar, os produtores, na época, lá em 1800 e pouco, e muitos acabavam jogando ali no Lago Michigan, toda a produção deles de trigo, jogavam no lago mesmo, falavam, não vou levar embora isso de novo, de trigo, de milho, jogavam, então eles queimavam a soja para tentar fazer combustível, enfim, eles não levavam de volta. E vendo isso, um grupo de comerciantes ali, que tinha até dentista, para vocês terem uma ideia, ninguém era especialista em mercado, mas eles viram essa demanda, então eles começaram a falar, e se a gente negociar antes? Então, por exemplo, agora, eu sou uma compradora de grãos, eu preciso comprar porque eu tenho uma indústria que produz comida, e eu vou precisar comprar milho. E aí a gente tem aí um de vocês que vai ser o vendedor de grão. Então, a gente negocia antes, olha, eu vou te vender 1.000 toneladas de milho daqui 4 meses, quando eu colher, essas 1.000 toneladas de milho, agora eu vou te vender a $3 o bushel, ou vai 60, 50 reais a saca. A gente acorda um preço, e aí quando chegar lá na frente, eu vou garantir que pelo menos eu vou ter a minha rentabilidade mínima, né, que eu não vou chegar lá e eu vou gastar, tipo, 40, eu vou gastar tipo 32 para produzir, vou chegar lá e vou ter que vender a 25, entendeu? Então, assim, eles começaram a ver essa possibilidade e, consequentemente, isso acabou formando o mercado. Na época, eles ofereciam até almoço grátis para trazer a galera lá pro pregão, né? Depois virou um pregão, mas assim, para fazer esse tipo de negociação futura que eles chamavam. Então, eles negociavam o preço, a quantidade, o dia da entrega, negociavam tudo direitinho para poder, e tinham certificado, tal, que eles podiam fazer essa troca naquele dia. Então, e foi aí que nasceu o mercado futuro. Então, a Bolsa de Chicago, quando a gente fala, ela surgiu lá em 1848. Então, os primeiros produtos negociados foram milho e trigo, que eram os principais na época. E depois o contrato de soja, ele surgiu lá em 1936, que é quando os Estados Unidos começaram ali a poder fazer essa diversificação. Então, eles plantavam uma colheita de soja, e depois plantavam milho, então isso eles foram adaptando. Então, os contratos de opções dessa área de grãos, oleaginosas, começaram lá em 1986. Mas só para vocês entenderem, quando a gente fala essa referência de grãos, por quê? Porque de preço, porque a Bolsa, ela começou essa formação de preço lá atrás. Então, ela acabou sendo uma referência de mercado, porque é onde o comprador e o vendedor se encontram. Então, o que eles fazem? Eles acabam formando o preço do mercado, que vai refletir esse mercado internacional nesse momento. Então, por exemplo, a gente tem várias maneiras de fazer esse tipo de gestão de risco, de fazer no começo, como eu falei para vocês lá em 1848, era mais ou menos um contrato a termo. O que é o contrato a termo? Entre duas partes. Então, vamos falar, eu vou chegar para você e vou falar, olha, como a gente conversou agora, eu vou
eu preciso comprar 1.000 toneladas de milho, e você é produtor, e eu vou comprar 1.000 toneladas de milho daqui 4 meses, no valor de R$ 45 a saca. Pronto. Meu custo de produzir é 22, então eu estou ainda no lucro, estou conseguindo ter uma boa margem, então a gente negocia. Só que a gente negocia 1.000 toneladas, a gente negocia o dia da entrega, a gente negocia tudo. Então, isso é um contrato a termo, que é como nasceu lá atrás na Bolsa, mas é esse contrato entre duas partes. E hoje isso ainda é muito comum, e principalmente, por exemplo, quando a gente faz um barter. O barter, ele pode entrar aí nessa parte do contrato a termo, porque é uma maneira de mitigar risco. Você está mitigando risco, você está garantindo que você vai ter a sua rentabilidade, fechando um valor que vai ser eficiente para você, e que você vai entregar lá na frente aquele grão, né? Ou, por exemplo, no barter você não vai ter o dinheiro para comprar o insumo ou comprar realmente o fertilizante naquele momento, então você vai e faz essa troca com o que você tem, com o grão. E aí você vê um preço que é eficiente para os dois lados e que você trava isso, e beleza, você não precisa tirar dinheiro do bolso naquele momento para comprar o fertilizante, que muitas vezes é um valor bastante alto, como eu expliquei para vocês, ele é dolarizado, ele é todo importado, o nosso fertilizante, a maior parte deles. Então, o contrato a termo é basicamente isso. Então, a única diferença é que o contrato a termo você pode fazer com o banco. Então, por exemplo, você vai fazer lá um contrato com o banco de dólar. Então, você vai fazer a sua trava de dólar lá, porque você quer garantir que você não vai, aquela situação não vai complicar para você, que lá na frente você precisa pagar o fertilizante, alguma coisa em dólar, e você vai ter que gastar muito mais reais para pagar aquilo. Então, você já aproveita e entra no mercado, entra com o banco e faz um hedge com o banco, faz essa trava com o banco. Isso também pode ser um contrato a termo, que a gente fala, que aí tem diversos nomes, tem swap, swap cambial, enfim, tem várias outras nomenclaturas, mas basicamente, gente, é isso. Não precisa, não precisa complicar muito. O mercado futuro, qual que é a diferença? O mercado futuro, ele é padronizado, tá? Então, o mercado futuro, ele tem certas regras. Então, com o tempo, ele tem as especificações do contrato. Então, cada contrato, a gente vai ver mais para frente de soja, tem uma quantidade específica, tem uma qualidade exigida. A única coisa que muda no contrato futuro é o preço, porque o preço, ele tá correlacionado com a oferta e demanda do mercado, o pessoal que está entrando e saindo da bolsa para fazer essa mitigação de risco, para fazer essa gestão de risco. Então, é isso que influencia e que muda o preço ali, entendeu? Então, é a única coisa que vai ser diferente, porque é um contrato, ele é padronizado. O mercado a termo, não. O mercado a termo, você pode ver, adaptá-lo da maneira que você precisa. A única diferença é que o futuro, quando você negocia com a bolsa, a sua contraparte é a bolsa. Então, você tem uma garantia, né? A bolsa vai ser a sua contraparte. Então, no mercado a termo, pode ser que amanhã o preço esteja muito mais alto do que a gente combinou, e pode ser que eu fale, eu não vou vender agora as 1.000 toneladas de milho aí a R$ 40 a saca, porque está 60, e eu posso não cumprir com esse acordo com você. Então, isso, lógico, tem vários contratos hoje, né? Se a pessoa realmente ela não cumpre, ela tem que pagar depois por isso, tem todo uma consequência disso, mas assim, pode acontecer, você tem o risco da contraparte. Quando você negocia na bolsa, a bolsa é a sua contraparte, ela é a sua garantidora da posição. Então, é uma liquidação financeira, então isso você vai receber aquele valor que você travou na bolsa, que você fez o seguro de preço na bolsa. No mercado à vista, transação à vista. Então, eu tenho agora 1.000 toneladas lá no meu armazenada, 1.000 toneladas de milho, aí você precisa comprar 1.000 toneladas de milho, beleza, a gente negocia, fala, eu vou te vender aí a R$ 48 a saca. Você fala, beleza, vamos combinar, fechamos agora, eu te entrego o milho, você
traz o caminhão lá, você já leva o milho. Então, essa é uma transação à vista, tá? Então, é o que a gente, nos Estados Unidos, eles usam uma expressão que chama cash market. Então, se vocês ouvirem isso, cash market significa essa transação à vista, tá? Então, é o que acontece agora. Então, tipo, se você tem o que está acontecendo muito, por exemplo, na Argentina, porque na Argentina os produtores não estão vendendo. Eles não estão vendendo porque quando eles guardam a soja deles, eles entendem que eles estão guardando dólar. E na Argentina está terrível agora a situação, né? Então, eles têm diversas cotações de dólar, eles têm o dólar real, o dólar que é oficial, que é tipo 65 pesos, mas eles têm o dólar blue, que é 135 pesos. Então, assim, o produtor lá, ele está segurando um pouco essa produção dele, porque ele entende que ele vai ele está como se ele estivesse guardando o dólar para ele. Então, enfim, só para trazer para vocês isso. Aqui é o contrato futuro, que a gente já falou. Então, aqui é como a Tice, que é a minha amiga, advogada, como ela definiria o contrato futuro, né? Que é fazer uma entrega de uma quantidade, uma qualidade padronizadas num lugar determinado, num período de tempo, por um preço descoberto pela Bolsa, como eu expliquei para vocês. Entra esse mercado, negocia, e aí é que vai realmente essa formação de preço, ela acontece. Definição simples, um contrato que pode ser usado temporariamente para substituir aí uma transação à vista, como eu falei para vocês, ó, o cash aparecendo aí. Então, se vocês olharem em algum lugar e ver cash market, vocês já sabem que essa transação à vista, eu comprei agora, vendi, fechamos o negócio agora e beleza, tá? Então, vocês já entendem isso. Especificação do contrato, como eu falei para vocês, o contrato futuro, em bolsa, negociado em bolsa, ele é padronizado. Então, o que é padronizado? Ele é cents por bushel. O bushel, 5.000 bushels, são 136 toneladas. Então, aí a gente depois tem toda uma maneira de você converter, que hoje é super fácil. Se você colocar no Google lá, você coloca, ele já te faz a conversão na hora de bushels, né, por toneladas. Mas eles acabaram utilizando o bushel porque nasceu naquela época, né, em 1848, imagina, eles levavam o bushel mesmo, né, vou mostrar para vocês uma foto depois. Então, o mercado a gente já discutiu várias vezes, será que passa para toneladas, porque hoje a referência é toneladas, mas aí o mercado está tão acostumado a fazer essa conversão que, então, para eles, ficou um mercado de uma maneira geral que a Bolsa já consultou se deveria mudar ou não, eles entenderam que podia ficar por bushel, que todo mundo já realmente entendia isso. E aí, aqui, os horários de negociação, como vocês podem ver, que você pode vender contrato na Bolsa ou comprar contrato na Bolsa, né, de grãos, enfim, de todos os contratos de agricultura que a gente tem. Aqui é a flutuação mínima de preço para você entrar e sair do mercado. Aqui tem os códigos para você encontrar esse produto. Então, quando você vai lá, você não vai ver soja numa tela de negociação. Você vai ver esse ZS. Né? Então, aí é que você acha e você vai ver, ZS, tá, é a soja futuro de Chicago. Então, é isso quando você vê numa plataforma. E eles têm os vencimentos, então, o vencimento de cada contrato tem vencimento em janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro, novembro. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, que é um contrato de entrega física. Mas, assim, eu vou perguntar para vocês, aqui, a gente tem pessoas que vão fazer o RED, vão negociar daqui do Brasil. Como que eles vão fazer entrega física da soja lá em Chicago? Então, eu queria ouvir de vocês o quanto que vocês acham que realmente vai para a entrega física do contrato de soja. Pode chutar, gente. Quanto que vocês acham de todos os contratos que são negociados, quanto que vai realmente para a entrega física? Eu acho que nada. Eu acho que já foi, só que hoje em dia negocia dólar. Sim, na verdade, hoje em dia, com o contrato de soja, a gente está falando da soja, né? Não do dólar aqui. O que a gente está falando da soja de entrega física
3%, mais ou menos. 3% de todo o volume de contratos negociados. Então, por exemplo, se você tem hoje, você pensa que o mercado, ele começa todo dia no zero, tá? Então, quando lá começou o mercado, ele começa no zero. Contrato de soja, eles negociam mais ou menos, em média, tá? Ali, 300 a 400 mil contratos por dia. Então, aí você imagina a quantidade, se você colocar 400 mil multiplicados aí por 136 toneladas. Você imagina a quantidade de soja que você realmente negocia por dia. Como você vai fazer a entrega física disso tudo? Não, tem cliente no mundo inteiro. Então, a pessoa não vai fazer a entrega física, porque os pontos de entrega física são em Chicago. O contrato, ele foi lançado em Chicago. Então, o órgão regulador, que é da Bolsa, enfim, do mercado, que é o CFTC, ele ainda obriga que, para ter uma correlação com o preço do mercado físico, é que ainda tem essa entrega física, que ainda quem estiver negociando possa ir para a entrega física. Mas essa entrega física, na verdade, é menos de 3% que realmente vai lá e eles vão entregar a soja que eles negociaram, que eles venderam na bolsa, entendeu? Então, é só para vocês, por isso que eu chamo a atenção nesses dois pontos aqui, para vocês prestarem atenção. E como eu falei aqui, né, a qualidade, então, tipo, eles exigem uma qualidade, e aqui, ó, a questão da entrega física, então, tem todo um processo, né, para realmente fazer essa entrega física, que é muito pouco. Hoje como é um contrato negociado no mundo, então ele é mais um contrato utilizado para ser financeiro. Então, antes de você chegar ali, por exemplo, meu contrato vai vencer em maio. Então, antes de vencer o contrato, você faz uma rolagem. O que é uma rolagem do contrato? Eu estou comprado, né? Ou eu vendi um contrato futuro, porque, né, eu estou vendendo na bolsa a minha soja. Então, você compra, você faz, na verdade, o contrário da sua posição e sai da sua posição. E aí, se você quiser continuar vendendo na bolsa, você compra outro contrato que vai ser com vencimento para julho ou para agosto, até onde você achar que é viável. Então, essa questão de rolagem de contratos, ela é muito comum isso no mercado, justamente porque ninguém aqui, uma pessoa aqui no Brasil não vai falar, eu quero utilizar o contrato de soja para fazer um hedge, para fazer uma mitigação de risco de preço aí, mas não que eu vá fazer a entrega física em si, tá? Então, queria chamar a atenção para vocês. Aqui o bushel, que a gente falou agora há pouco, então esse é o bushel de verdade. Então, um milho, né, um bushel de milho é equivalente a 25 quilos, um bushel de soja é equivalente a 27 quilos. Então, só para vocês terem uma ideia que realmente, antigamente, eles utilizavam o bushel como referência. Imagina a quantidade de grãos que eles não perdiam na época, né? Mas, enfim, é só para esse que é o nosso infame, o bushel. Então, só para vocês verem. Aqui, só para vocês darem uma olhadinha, que está no comecinho de 2019, a gente tá em atualização os mapas ainda, mas dá para ter uma ideia geral de negociação do complexo agrícola. Então, por exemplo, a Bolsa de Chicago hoje, o grupo CME, ele é a maior bolsa de derivativos do mundo. Então, ela oferece a maior diversidade de contratos para você fazer a sua mitigação de risco. Então, na parte da agricultura, como a gente está falando agora, então, geralmente, aí, se vocês estão vendo o azulzinho mais claro, é o volume de negociação diário, tá? Então, quantos contratos, de todos esses contratos que eu vou mostrar para vocês depois, que estão dentro desse complexo agrícola do CME, então, são negociados aí cerca de 1.800.000, já bateu aí 2 milhões de contratos negociados aí por dia. Então, para vocês terem uma ideia dessa liquidez, né, 2 milhões de contratos negociados. E aí, aqui também, os contratos em aberto. Os contratos em aberto são essa linha azul. O contrato em aberto, na verdade, é o que eu estava explicando para vocês. Eu vou fazer o meu hedge agora, porque eu quero que o meu vencimento seja para novembro, né? Então, é novembro que eu vou
ter a minha safra, ou novembro que eu vou começar a minha safra, que eu tenho que garantir meu preço aí. Então, aí você, de acordo com, você tem essa posição em aberta. Então, isso, na verdade, ela te dá algum indicativo de quantas pessoas estão vendidas ou compradas no mercado, e aí você pode, inclusive, ver, ter uma ideia, o mercado, ele te mostra isso, de que maneira que, por exemplo, você está vendo, tem mais gente que está comprado, mais gente que está vendido, então, quer dizer, se você comprou agora, é porque você acha que o preço vai cair, então, se você tem mais gente comprado numa posição, aí, consequentemente, é porque o mercado está pessimista, está achando que o preço vai cair de uma determinada commodity. Então, o próprio mercado, ele te dá algumas ferramentas de avaliação nesse sentido, como olhar o mercado. Aqui os tipos de traders. Gente, eu estou falando, mas se vocês tiverem perguntas, por favor, podem interromper, tá? Pode falar. Os tipos de traders, então, os traders são as pessoas que negociam, né, no mercado, então, o trader se eu sou uma produtora e estou negociando com você, que é um comprador de grãos, a gente está fazendo um trade aqui, de físico, né, de grão físico. Então, o hedger, o que é o hedger? Se a gente pegar a tradução dessa palavra, ela significa cerca. Cerca por quê? Por que você cerca a tua casa? Pode me ajudar, gente. Proteção. Então, vocês têm que pensar sempre que o hedger, ele está protegendo. Ele precisa de proteção. Porque se eu preciso do grão para a minha indústria, eu sou produtor de frango, eu preciso da ração. Eu preciso comprar o milho, preciso comprar a soja para produzir a ração do meu frango. Então, se eu esperar muito no mercado e subir muito essa ração, o que vai acontecer? Vai ser ruim para mim. Vai ser, porque vai aumentar meu custo. E aí, consequentemente, você vai ter que repassar isso. E aí, quem que vai pagar no final? A gente. Porque a gente vai chegar lá na prateleira e o frango vai estar mais caro. Então, assim, o hedger, ele precisa dessa proteção. Então, dessa proteção de preços. E o produtor, lógico, ele tem que vender num valor específico, que ele vai negociar, pode ser com uma trading, que a gente conhece. Até vocês conhecem o termo ABCDs. Não sei se vocês já viram. Um termo ABCDs. Já ouviram falar? ABCDs, então, se vocês olharem isso em alguma leitura que vocês tiverem, ela se refere às maiores traders, as tradings do Brasil, essas que compram grãos realmente para exportar. Então, o que é ABCDs? A ADM, a Cargill, a Dreyfus e então, a ABCDs e a Bunge. E agora a gente até brinca que é ABCCDs, porque Ds, né, mas só para, porque tem a COFCO aí também, que está crescendo bastante. Então, quando vocês ouvirem esse termo ABCCDs, ou ABCDs, vocês entendem que são as maiores tradings, então são as maiores compradoras aí de originação de grãos com os produtores. Então, o hedger o quê? O hedger é quem tem o lastro com o mercado físico. Então, você tem essa dependência do grão, tanto para comprar ou para vender, se você para agroindústria, ou você é o produtor. Então, ele é um hedger, ele precisa de proteção. O especulador, ele quer o quê? Ele não gosta de ser chamado de especulador, ele gosta de ser chamado de investidor. Mas são os bancos, são os fundos, que eles entram no mercado. E eles entram no mercado e eles são super importantes. Porque se eles não estão lá, eles não trazem a liquidez que a gente precisa. Porque eu quero eliminar meu risco. Eu sou produtora, eu quero vender antes, porque vai que o preço cai abaixo do meu custo de produção e eu tenho um prejuízo aí e não dá. Eu quero vender. A indústria quer comprar antes para garantir que realmente o preço ali não suba muito e ele também tem um prejuízo ali, um problema na hora de remanejar as contas. Então, imagina, se você só tem um lado e o outro, às vezes você não consegue, né, um acerto, porque eu falo, eu quero vender a minha saca de soja a R$118, a R$118. Aí você fala, aí o comprador fala, não, eu vou vender a 100, eu compro a 100.
Aí que entra o especulador, aí que entra o próprio investidor, que ele fala assim, eu estou vendo aí que tem um produtor querendo vender 118, mas estou vendo que a indústria está querendo comprar 110, 100, e se eu entrar aí no 110, 113, aí ele quer ganhar essa diferença, entendeu? São essas diferenças, ele ganha esses spreads. Então, são essas pequenas diferenças que eles vão buscar o lucro. Então, isso acontece muitas vezes num day trade. Nos Estados Unidos, eles negociam bastante nesse sentido, fundos, eles entram com essa operação em commodities, até porque a taxa, a própria taxa de juros deles lá, que é a nossa taxa Selic, a deles é sempre perto de zero, então não tem retorno nenhum para eles em renda fixa, é muito difícil. Então, eles vão na renda variável, eles já estão acostumados, os investidores, a entrarem nesse tipo no tipo de mercado, para diversificar a carteira e tentar lucrar com essas diferenças de preço. E eles são importantíssimos, porque eles tomam o risco que a gente quer eliminar, tá? Então, é isso que é a importância realmente do especulador aí. As funções econômicas do mercado futuro, essa descoberta de preços e a gestão de riscos. Então, você está gerenciando esse risco de preço seu, essa exposição que você pode ter no mercado. Hedgers e especuladores, então, aqui, como eu falei para vocês, o hedger, ele está centralizado no meio aqui. Então, é o produtor, o comprador de grão, é a indústria de comida, enfim, todos que têm o lastro com aquela commodity que eles estão negociando. Então, pode ser petróleo, pode ser cobre, pode ser, enfim, tem o lastro com aquilo. Ou produz, ou precisa daquela commodity para produzir alguma coisa final, um produto final deles. E os especuladores, eles estão ao redor, como vocês podem ver, e eles tomam o risco que a gente, né, o hedger, na verdade, quer eliminar. Então, acho que essa figura é bem bacana para demonstrar isso. Aqui, como a gente estava falando, futuros e opções em bolsa são, na verdade, estratégias que você negocia na bolsa. A bolsa é a sua contraparte e, na verdade, nada mais é do que uma estratégia financeira, porque você vai negociar um contrato futuro. Então, hoje eu estou vendendo, eu estou lá, a soja hoje bateu $9 o bushel. Isso é interessante para mim. Então, eu vou comprar um contrato futuro lá na bolsa. Vou comprar um contrato futuro, que são 136 toneladas, e eu vou garantir que daqui 2 meses, quando tiver o vencimento desse contrato, que é o meu período de risco aí, que eu vou receber $9 o bushel. E aí que está o ponto, você vai receber $9 o bushel. Se o mercado físico tiver $10 o bushel, o que vai acontecer? Você está tendo uma perda no mercado futuro, porque você realmente está ali, você está segurando a 9, mas você vai vender o seu mercado físico aqui a 10. Então, você vai equilibrar e vai receber quanto? 9. Então, isso que é importante entender, que o mercado futuro de opções, eles são estratégias que eles ajudam você a travar o teu preço. Não, não vou ganhar, eu não vou perder, eu não vou... Você não está... É diferente do mercado de capitais de ações, que você entra, você está investindo. Não, você não está investindo, é diferente. Você não vai entrar para ganhar ou você vai para perder. Você vai entrar para travar o teu preço. E aquele valor que você vai receber. Tá? Então, precisa ficar bem claro isso. E aí você fala, putz, mas não acredito, o mercado foi para 10 e eu vou receber 9, e eu, estou no 9 ali, então eu estou perdendo? Não. Se você é um hedger, se você está se protegendo de preço, você tem o lastro com o grão. Então, você vai vender o grão a 10 no mercado. Então, se o mercado for a 8, se o mercado for a 8, você travou, você vai receber os 9 que você travou na bolsa. Então, você vai receber aqueles 9, e mesmo que você vende a 8, mas você já vendeu a 9 no mercado. Então, você está vendendo a 9. Você está garantindo ali a sua rentabilidade. Tá? Então, é mais ou menos isso, só porque isso daria só uma aula para a gente fazer vários exemplos, mas eu só quero trazer isso para vocês de uma maneira mais simples. E as opções são como seguros.
Então, o futuro, na verdade, ele tem que ter um ajuste diário de posições, né? Então, por exemplo, se eu vendi, né, eu vendi a minha soja 9, é porque eu estou esperando que o mercado caia. Estou analisando, quando você vende alguma coisa, você vende porque você está falando, eu estou pegando um preço bom agora, não é? Então, se você vendeu a 9, se o mercado for a 8,50, você vai receber esses 50 centavos, porque você está travado a 9. Agora, se o mercado for a 9,50, você vai pagar os 50 centavos, porque você está travado a 9. Então, esse ajuste diário de posições, porque daí o outro lado vai receber, o outro lado que realmente está comprado, ele vai receber essa diferença. Então, é esse ajuste de posições que permite que lá na frente você consiga realmente receber o valor, né, ele realmente saindo da sua posição de futuros, você vai receber aquele valor que você determinou, que é o bom para você. E realmente você vai ter uma rentabilidade. Opções é como um seguro. Então, aqui eu vou falar para vocês, aqui de vocês, quem que gosta de perder dinheiro? Pode falar. Acho que ninguém. Eu vou falar para vocês, quem tem aqui carro e tem seguro? E faz seguro de carro? Eu faço. Eu faço. Seguro de carro. Eu também Então, faço. Então, Também faço. então, a gente gosta de perder dinheiro. A gente gosta de perder dinheiro, porque é just in case. Vai que. E se eu bater no carro? E se der perda total? O que vai acontecer? Não, é melhor eu aciono o meu seguro e eu vou ter o meu dinheiro garantido ali, que eu vou conseguir comprar um outro carro, ou que vai cobrir aquela parte do meu custo. Então, quando eu falo que a gente não gosta, a gente gosta de perder dinheiro. Quando a gente fala nisso, mas a gente está pensando no quê? Numa proteção. Então, por que não fazer uma proteção da safra, gente? Por que não fazer uma proteção do gado? Que é realmente o ganha-pão ali do produtor, da indústria, não fazer uma proteção na hora deles, entendeu, comprarem o necessário para eles produzirem, enfim, o óleo de soja, o alimento que eles vão processar, entendeu? Então, realmente, e as opções, elas têm essa flexibilidade, porque a opção é como um seguro, você paga um prêmio e você está protegido. Então, assim, lógico, esse prêmio, ele varia muito, a questão do tempo, quanto mais aí, um tempo maior que você tiver à disposição, mais caro vai ser esse prêmio. Agora, imagina se a gente pudesse falar assim, vai ter enchente aqui na minha região 3 meses, então é nesses 3 meses só que eu vou fazer seguro de carro. A Bolsa oferece isso, gente, a Bolsa oferece um contrato de curto prazo, opções de curto prazo, um vencimento mais curto, que deixa um pouco mais barato. Então, assim, existem várias possibilidades. Tem até a opção semanal, um vencimento semanal. Então, nessa semana, por exemplo, vai ter um relatório do SDA, e o relatório lá do SDA vai falar que vai ter milho sobrando pra caramba lá nos Estados Unidos. Um exemplo, tá? O preço que vai acontecer vai cair. E você, justo naquela semana, você não pode, você tem que se assegurar naquela semana, porque você já está negociando, você tem que garantir que você vai receber, que você não pode correr o risco do preço cair naquela semana. Você pode negociar uma opção semanal, que custa centavos de dólar. Então, é um prêmio muito baixo. Então, assim, é aquilo que eu falei, tem várias ferramentas que podem ser utilizadas. E a opção é uma opção. Então, a opção é realmente um seguro. Então, se a gente faz seguro de carro, a gente faz seguro de casa, por que não fazer um seguro de safra, né? Então, é isso que é a mensagem. O grupo CME, que eu, como falei para vocês, é a maior bolsa de derivativos do mundo. Então, por quê? Porque o CME, ele tem contratos de câmbio, por exemplo, a gente tem um contrato de real também. Então, se você quiser fazer trabalho o teu custo real, né, dólar, por conta da oscilação, você também pode fazer isso.
A Chicago Board of Trade é, na verdade, a Bolsa de Chicago, que todo mundo conhece, que é quando a gente fala do preço de referência de grãos, né, principalmente de soja, milho, trigo também. A gente tem aí a New York Mercantile Exchange, ela tem todos os contratos, na verdade, de energia, quando a gente fala de petróleo, acho que tem contrato de gasolina, de diesel. Então, você pode também fazer a sua gestão de risco nesse sentido. Né? Então, você pode olhar a tua fazenda, o teu negócio, a tua empresa de uma maneira geral e ver aonde você tem mais risco, fazer essa avaliação e então determinar para o que você precisa gerenciar. E a COMEX são contratos listados de metais. Então, aí você tem um contrato de ouro, você tem contrato de prata, você tem um contrato de cobre. Então, é a bolsa que tem esses contratos. E a Kansas, que a gente comprou, a última bolsa que a gente comprou, que o grupo comprou, na verdade, ele é de trigo, basicamente. E esse trigo de Kansas, a qualidade dele é que tem uma referência maior com o nosso preço aqui, principalmente, né, Argentina, Brasil, que tem uma correlação de preços maior nesse sentido. Então, porque a Bolsa, a Chicago Board of Trade, também tem um contrato de trigo, mas que ela é referente ao trigo de Chicago. E aí é um trigo diferenciado, é um trigo um pouco diferente do que a gente tem aqui. Aqui os contratos, como eu falei para vocês, do complexo agrícola, tá, gente? Aqui, eu vou perguntar para vocês podem ver, né, em grãos e oleaginosas, né, então ele vai ter milho, vai ter trigo, vai ter de mini contratos que são, né, um pouco menores, para poder negociar, tem etanol, tem aveia, tem até queijo, como vocês podem ver aí no cheese, né, então, enfim, tem uma complexidade muito grande, a gente vê aqui na verdade, tem gado, hogs, aqui na verdade, o suíno, o contrato de porco, né, enfim. Aí eu queria perguntar para vocês, vocês enxergam aí chicken? Vocês enxergam onde está o nosso querido amigo frango? Vamos voltar lá. Vocês enxergam aí? Contrato futuro de frango? Procurando aqui, eu não achei, não. Eu também não. Também não. Tem ideia por que você não tem um contrato de frango? Você tem até contrato de queijo, né? Tem contrato de manteiga, olha aí, butter futures and options, tipo, né? Por que a bolsa não tem um contrato de frango? Algum chute? Onde está o nosso querido frango? Eu não faço Estados nem Unidos? ideia. Gente, o que o frango come? Milho. Qual que é o principal? Milho. O frango, o preço do frango, ele é formado, o frango é 70% do preço dele é milho. Então, eles entendem que você não precisa ter um contrato de frango, de futuro de frango. Você pode fazer a gestão de risco do frango através do milho. Por isso que eu falei com vocês lá atrás, que se a indústria não compra o milho antes, que está lá produzindo frango, se ela não compra o milho antes, o que vai acontecer? O frango vai ficar mais caro. Porque o frango, 70% do frango é milho. Então, por isso que não tem, isso é uma curiosidade para vocês, mas é para vocês pensarem nisso. E aí, voltando aqui, né, já que a gente falou do milho, que fatores que influenciam tanto nessas mudanças de preço, né? Eu gosto muito disso, tá em inglês, eu juro que eu vou traduzir para o português em algum momento, né, que a gente fica nessa correria, mas aqui, o clima, gente, o ano passado, a gente teve, nos Estados Unidos, não precisa longe, teve uma seca tremenda nos Estados Unidos, caiu muito, depois teve chuva, inundou tudo,
choveu demais, depois teve uma seca, enfim, a produtividade deles caiu absurdamente, porque não tinha condições. Então, assim, o clima é do mesmo jeito esse ano no Paraná. No Paraná, eles também tiveram um problema climático, e a produção deles de milho deve cair aí em torno de 14%, justamente por um problema climático. Então, o clima, ele é um fator primordial. Então, quando vocês vão falar de commodities, né, de uma maneira geral, de commodities agrícolas, quando a gente fala aí de milho, soja, algodão, enfim, açúcar, olhe para o clima. O clima é um fator primordial quando a gente fala nessa questão do que pode afetar o preço. Teve problema, vai ter menos milho, vai ter menos algodão, então o preço pode subir. Então, é algo que a gente tem que acompanhar. A demanda global. O que aconteceu, por exemplo, para os Estados Unidos, com essa guerra comercial com a China? Eles pararam de exportar para a China. Porque a China, como retaliação, foi lá e colocou uma taxação também. Então, essa demanda global, e a China, a gente está falando do país mais populoso do mundo. E eu fico sempre de olho, sempre falo, gente, olha para a Índia, que a Índia também está aí, acho que também tem um potencial muito grande, mas assim, vamos pensar na China, país mais populoso, o que eles fizeram? Brigaram nos Estados Unidos? Para a gente foi ótimo, vieram para cá. Então, essa demanda global, isso também, ele vai junto até com aspectos, conflitos geopolíticos, que, né, tá aí, geopolitical conflicts. Então, aí, é justamente isso também que está interligado. Interligado com a economia. Economia, esse ano a gente teve uma pandemia. O que aconteceu com a economia? Todo mundo ficou trancado dentro de casa. Então, assim, os restaurantes, o consumo caiu, caiu o consumo de combustível, nunca teve um combustível tão barato até para a gente, né? Então, assim, são vários fatores que influenciam. Então, uma doença. Então, por exemplo, agora a Argentina está sofrendo com os gafanhotos, que não houve uma nova onda de gafanhoto lá. Então, pode realmente destruir a própria produção deles, né? Afetar bastante isso. O custo de energia, lembra que a gente estava falando? Tipo, o custo de energia, você tem trator na tua propriedade. Ou a indústria que vai utilizar para processar a carne, ela está gastando energia. Então, é um outro fator que pode influenciar aí nos preços. Então, é muito interessante a gente olhar todos esses pontos para poder entender essa dinâmica de oferta e demanda, e por que às vezes o preço, você olha lá de referência da soja em Chicago, está mais baixo, está mais alto, então é isso que tudo isso pode influenciar. Aqui a gente tem os nossos amigos, né, da guerra comercial, a gente tem uma tempestade perfeita aí, porque a gente teve um impacto do Covid nas economias globais, com o lockdown agora, recomeçando em alguns países, realmente a economia retomando aos poucos. A gente teve um colapso na demanda de petróleo e combustíveis, vocês viram até que o preço ficou negativo, né, do petróleo nos Estados Unidos. Por quê? Porque não tinha o que fazer, não estava consumindo, continuaram produzindo, aí tinha que fazer entrega, não tinha lugar para armazenar, porque estava tudo cheio, então eles venderam abaixo do custo deles para realmente se livrar do petróleo. Então, assim, realmente essa oferta e demanda que a gente tem que ficar de olho. Etanol de milho, um desafio para os americanos, porque lá praticamente 50% de todo o milho deles vai para a indústria de etanol de milho. E esse ano, com o impacto do Covid aí, eles não tiveram demanda para combustível, gente. Tudo com lockdown e restaurante, demanda para energia. A demanda deles caiu, tipo, 48%, bateu aí 60%. Então, você imagina. Então, não precisa de milho para produzir, né? Não precisa, então, tá sobrando, vai sobrar milho, tá sobrando milho. Então, e essas coisas que a gente tem que sempre analisar para entender o porquê que o preço está subindo ou caindo na bolsa quando a gente olha numa tela de negociação ou a gente vê uma notícia falando sobre isso. E a guerra comercial, essa fase 1 do acordo, né? Como eu falei para vocês aqui, essa produção de milho, na produção do etanol de milho caiu pela metade.
Então, aí a gente pode ver nesse gráfico, então, caiu drasticamente aqui, né, em abril. Então, consequentemente, essa indústria, ela ficou ociosa ali em meados de maio e junho, porque não tinha, gente. Olha aqui, esse é um gráfico que mostra a produção de etanol por semana, né, nos Estados Unidos. Olha 2019, 2020, lá para abril. Olha o que aconteceu. Foi lá embaixo, gente. Ó, caiu. Imagina, eles produziam 310 milhões de galões por dia, por semana, perdão. E aí agora eles caíram aqui para 150, 170. Então, assim, qual que é o estoque? Aí você tem um outro problema, que você tem um estoque aumentando, porque você tem a queda na demanda, mas você tem o produto, você produziu o produto, está lá, e ó, os estoques chegaram aí a níveis recordes também de etanol. Então, assim, foi um impacto muito grande essa questão da pandemia. E a China ainda está muito longe de cumprir, né, esse primeiro acordo aí da fase do acordo comercial com os Estados Unidos, né. Eles, na verdade, continuaram comprando muito do Brasil, contanto que a gente está vendo que já tem soja sendo negociada, gente, para a próxima safra, 40% da nossa safra, da próxima safra de soja já está sendo negociada, porque os produtores estão aproveitando os preços altos e estão vendendo mesmo, porque é a desvalorização do real, porque ele negocia em dólar, como eu falei para vocês, a referência do preço, você olha sempre Chicago. Então, a Chicago, mais ou menos um prêmio, que reflete o mercado do interior, aqui, nosso mercado. E esse mercado nosso pode ser descontado o frete, pode ser descontado, enfim, toda a questão logística, isso é um desconto, só que, às vezes, agora, o que eles se beneficiaram foi com dólar, eles negociam em dólar, mas eles recebem em reais. Então, eles receberam muito mais reais por um valor em dólar que eles negociaram a soja. Então, e assim, ainda assim, para a China ficou barato. A China está começando a comprar algumas coisas dos Estados Unidos agora, até porque eles têm uma demanda muito alta, e o Brasil, a gente já vendeu quase tudo aí que a gente tinha, tanto que eu estou falando para vocês, a gente está negociando já a nossa outra safra, que nem começou a ser plantada. Então, é bem interessante isso para ficar de olho. Estou quase acabando, tá, gente, que eu falo bastante, o descendente de italiano fala até com a mão. Mas aqui a gente faz a gente tem, junto com a Universidade de Purdue, uma pesquisa mensal com os produtores, ali naquele cinturão agrícola que eu mostrei para vocês, eles escutam cerca de 400 produtores, e eles perguntam, qual que é a sua expectativa com relação à economia agrícola do país? Então, assim, no começo do ano, né, eles estavam com a questão do Covid, a expectativa deles era que realmente ia ser uma catástrofe, que ia ser muito ruim, porque, como eu expliquei para vocês, na indústria de etanol de milho, eles tiveram um problema com carne também, porque os frigoríficos ficavam todos na mesma região, e aí teve um contágio muito grande de pessoas com Covid, e eles tiveram que fechar, e os animais ficaram lá, eles sacrificaram animais, tiveram que sacrificar animais porque não tinha pessoal para fazer o processamento das carnes. Então, realmente foi uma situação bem complicada. E aí, aqui, a gente viu que agora, em julho, essa confiança do produtor, ela melhorou um pouquinho. Ela subiu ali de 96, né, é um índice que eles calculam dentro desses 400 produtores que são consultados. Então, ela subiu um pouco. E isso se justifica porque a economia está sendo retomada aos poucos nos Estados Unidos, então, aos poucos os restaurantes vão abrir, vão começar a demanda outra vez, e também a China está comprando um pouco dos Estados Unidos agora. Então, a gente sempre vê, tem hoje a China comprou um cargo dos Estados Unidos, né? Então, assim, não está comprando tanto, porque tem essa disputa política, tem essa guerra política, todo esse conflito que a gente já sabe, a gente acompanha por aí, mas, enfim, a gente vê aí que essa confiança do produtor americano aumentou um pouquinho. E aqui é bem interessante também,
como que eles estão, a preocupação deles é com relação ao impacto do coronavírus na rentabilidade, né, no lucro deles esse ano. Então, aqui não estava preocupado de jeito nenhum, aqui não muito preocupado, ou um pouco preocupado, ou aqui muito preocupado, né? Então, o que a gente pode ver é que, na verdade, eles ficaram ali entre abril e maio, que foram meses bem críticos nos Estados Unidos, eles ficaram extremamente preocupados, né? A gente pode ver que aqui o número foi 40, né? O cinza que vocês estão vendo, então eles estavam extremamente preocupados com isso, e aí isso foi se regularizando, já que eles foram vendo que aos poucos essa economia está retomando, mas é lógico, gente, a gente está lidando com incerteza, a gente está lidando com uma coisa, com algo que até então ninguém tinha como prever, né? Então é um estresse aí, é um estresse do mercado, e isso causa bastante volatilidade, porque é muita gente querendo se proteger, é muita gente querendo entrar no mercado para poder eliminar e mitigar risco. Aqui, o que é legal, que eu quero compartilhar com vocês, é o meu último slide, é com relação aos produtores, com relação às informações educacionais deles, né? De educação, a informação de como comercializar, porque cada um tem o seu corretor, cada um tem, né, ou tem, às vezes também conversa com o vizinho e tal, mas eles sempre participam de conferências, essas coisas. Nesse caso, a gente pode ver que como que está mudando isso, né? E para eles lá, que antes eles faziam isso, muito eventos aqui, seminários online, então tá aqui esse primeiro, online seminars, YouTube vídeos, vocês viram que tá com 19% aí, quase 20% que está vendo isso, e esse número cresceu muito, porque na verdade eles não viam, eles não gostavam de ver esse tipo de coisa pela internet, eles sempre preferiam conversar cara a cara, o que não muda muito, né, aqui para o nosso produtor brasileiro, mas eles também olham muito todas revistas, né, todas as informações, jornais, eles tá vendo, a maioria aí acaba procurando informação do mercado através de revistas. Aí podcasts ainda é muito baixinho entre os produtores lá nos Estados Unidos, ainda não é uma coisa que não é uma ferramenta muito eficiente para atingir esse produtor. E-mails eles ainda leem, mas vocês estão vendo que é 8%. Rádios voltadas justamente para o agro, né, ou para o mercado que possa refletir ali o preço, dar alguma opção para eles, é 17%, e site 17%. Então, 17%. Então, a gente pode ver que está tendo uma mudança nesse sentido, que eles já estão aceitando mais esse tipo de videoconferência, de acessar a informação pela internet, de ver um webinar, e mais ainda ler. É um dos exercícios que eles mais gostam, e receber, inclusive, dos corretores, quem pode prover esse tipo de informação para eles, que eles acompanham mais. Aqui, só eu queria falar com vocês, né, tipo, da gente brincando, se fosse um comprador de soja, olhando a soja agora, se você estaria bullish ou bearish. Acho que vocês já ouviram essa nomenclatura no mercado, já ouviram falar sobre isso, né? Mas vocês sabem o significado do bullish e o bearish? Vocês sabem disso? Olha, eu não. Tá, não, é bom, o americano é incrível, né? Eles inventam várias coisas, né? Então, o bullish, na verdade, ele se refere ao touro, quando a gente vê o touro lá de Wall Street. Então, o touro, como é que o touro ataca? O touro ataca de baixo para cima. Então, quando uma pessoa fala que está bullish no mercado, ela está com uma sensação altista. Eu acho que o preço da soja vai subir. Por diversos motivos. Lembra que a gente viu lá atrás o que pode influenciar nos preços? Eu acho que o preço da soja vai subir. Então, ele está bullish. Então, ele está altista, né? Então, ele acredita nisso, por causa do movimento do touro, então, atacar de baixo para cima. Então, vai subir. O bearish é o contrário, porque você está falando o quê? Do urso.
O urso, como que ele ataca? De cima para baixo. Então, quer dizer que realmente, na verdade, o preço está lá em cima, o preço está alto agora aí, mas vai cair. Vai cair, porque vai vir a safra americana aí, e vai sobrar muito estoque, e realmente não vai ter demanda, porque a China não vai comprar, então o preço vai cair, vai derrubar o preço. Então, ele está bearish, então ele está realmente baixista com relação ao mercado. Então, é bem legal, assim, esses são alguns termos em inglês, mas que são bastante utilizados aí no mercado, que em algum momento vocês vão encontrar. E aí fica a pergunta, se você fosse um comprador de soja agora, você estaria bullish ou bearish? Olha, eu acho que eu estaria bullish, né? Você acha que vai subir? Eu acho que vai, E por que você acha que vai subir o preço da soja? Olha, eu tipo, por eu mesmo, assim, eu sou uma pessoa muito mais bear do que bull, mas depois que você comentou aí de que a China está comprando bastante, que 40% do Brasil do futuro já está sendo, já foi até vendido, né? Então eu estaria bull, né? Porque acho que o pior do coronavírus já foi, né? Agora espera-se que só suba, né? Sim, mas tem que pensar que a referência de preço do mercado nosso aqui, concordo contigo, mas a gente está muito atrelado, a gente está ganhando dinheiro agora porque o nosso real está desvalorizado. O real foi uma das moedas que mais desvalorizou nesse ano, né? Então, ele está desvalorizado e ele está ajudando isso, como eu falei para vocês, ele é negociado em dólar, mas eles recebem em real. Então, agora, tá beleza, mas tem que ficar de olho aí no que pode influenciar o câmbio também, porque o câmbio pode ser um dos fatores que pode derrubar o preço para o produtor também. Mas também, olhando por esse lado, você tem a gente não sabe, né? A gente não tem bola de cristal, porque se a gente tivesse, né, seria muito bom até eu entrar no mercado e fazer esse tipo de operação, né? Mas é justamente por não ter a bola de cristal que a gente fala muito da gestão de risco, gente, de utilizar essas ferramentas do mercado para se proteger dessa oscilação de preços que pode acontecer por oferta e demanda o tempo todo, problema climático, problema geopolítico, enfim. Então, é realmente isso. Acho que é isso que eu tenho para falar com vocês hoje. Quero agradecer aí e estou aberta a perguntas. Vou até tentar sair da tela para ver vocês aqui. Roberta, muito obrigado. Eu queria te agradecer muito pela sua apresentação. Foi uma chuva de informações e foi muito bem explicado, tanto que a gente não teve que te interromper hora nenhuma para voltar na explicação, porque foi uma didática muito boa. Então, queria agradecer você de novo e perguntar quanto tempo a gente tem aí de perguntas, porque eu tenho uma já que eu quero fazer para você também. Não, tudo bem, eu só tenho que sair 7h30, tá? Então tem uns 15 minutinhos ainda aí pra gente trocar uma ideia. Tá bom, então. Então, pode fazer. Pessoal, fica à vontade de perguntar depois de mim, então. Eu queria entender por que né, entendendo essa dinâmica do dólar e da cultura, por exemplo, para a soja, é muito positivo porque ela acompanha o dólar, no caso, né? Mas por que o café não necessariamente é positivo? Porque eu já ouvi falar que ele não acompanha o dólar, ele acompanha a Bolsa de Chicago. Então, eu queria entender como é que funciona isso. O café, ele na verdade, ele é negociado na Bolsa competidora, na Bolsa de Nova York. Mas tem a B3 também tem um contrato de café, né? Então, esse café arábica, ele também tem esse contrato. Então, assim, cada commodity tem uma especificidade diferenciada na questão de precificação. Hoje, o café que a gente exporta é um dos principais produtos que a gente exporta, mas quando a gente fala de soja, a gente está exportando 80% da nossa produção. Então, praticamente, ele virou um produto de exportação, assim, a gente produz para exportar. Então, é por isso que ele tem essa correlação maior com o preço lá de fora, ele tem um preço baseado em dólar e que consegue fazer essa conversão aqui para o real. O café, ele já foi uma commodity que realmente
enfim, é uma das principais aí, está na nossa raiz, né, realmente, na nossa história aí, mas ele pode funcionar de uma maneira diferente, porque hoje tem muito valor agregado. Olha, eu não sou expert em café, tá? Eu não cubro esse mercado, assim, muito, eu não conheço muito, porque eu olho muito para grãos, né? Mas o café, ele tem diferentes tipos de café. E cada um, e hoje, você tem, por exemplo, uma qualidade de café diferente da outra, você tem uma demanda de exportação maior. E outra, por exemplo, o café ele foi muito afetado quando a gente pensa em Starbucks. Starbucks, por exemplo, nos Estados Unidos, fechou tudo. A própria Starbucks comprava muito café do Brasil. Por quê? Para produzir lá o café, enfim, que o americano vai trabalhar todo dia com o copinho dele assim, de café. Então, é difícil você não ver um copinho do Starbucks entrar lá na bolsa, entrar para trabalhar. Então, essa demanda diminuiu muito. Então, aí a China, uma curiosidade, a China, ela está começando a comprar café, mas ainda é produto de luxo para eles. Então, por exemplo, se eu estou na China e eu estou tomando uma xícara de café, significa que eu sou super bem de vida, que eu sou rica, que eu tenho uma classe social elevada. Então, para os chineses, ainda o café é um produto de luxo. Então, quem sabe, se a China começar a comprar café e não virar mais esse produto de luxo, mas que realmente seja algo que todo mundo comece a consumir e deixe um pouco o chá de lado ali, né? Tem o poder aquisitivo para isso. Quem sabe a gente não consegue também ter uma remuneração diferenciada aí. Certo, muito obrigado. O João Vitor tem uma pergunta. João Ricardo, perdão. Boa tarde. Eu queria saber, a gente percebeu com algumas outras reuniões que a gente teve que os CRAs estão com um crescimento bastante acelerado e que estão tomando bastante projeção no mercado. Eu queria saber o que você acha disso. Queria saber se acha que vai continuar crescendo, se a rentabilidade vai aumentar e se vai continuar sendo seguro. Beleza. Como é seu nome? É João Ricardo. João, é o CRA, né, que você está falando? Então, o CRA, ele é uma ferramenta muito positiva, até porque o próprio mercado de capitais está trazendo essa possibilidade. Então, hoje, a gente tem um problema muito sério de crédito dentro do agronegócio, né? Porque é difícil para o produtor conseguir um crédito. Vocês viram o Plano Safra que saiu, a gente tem uma taxa Selic a 2,25 aí, e essa taxa Selic, ela não reflete quando o produtor vai fazer um empréstimo, ele não consegue fazer um empréstimo por 2,25 de juros. O mínimo que eles conseguiram, acho que no Plano Safra, se eu não me engano, tá, gente? Acho que foi 4, que é para o produtor pequeno mesmo ali, para o produtor menor, para ele conseguir, agricultura familiar, para ele se elevar. Então, o que acontece? O CRA, ele vem com uma possibilidade para a gente como investidor. Então, por exemplo, eu quero ter uma exposição no mercado de agro, porque o mercado o agronegócio está crescendo muito no Brasil e eu quero ter essa exposição. Então, a empresa, ela pode vender isso. Então, por exemplo, uma empresa grande, um dos grandes produtores que a gente tem aí no mercado, que a gente sabe que tem alguns grandes produtores aí que exportam, que são famosos, enfim, né? Eu não vou citar nomes para não ter problema, mas, enfim, eles podem emitir o CRA. E aí, o que acontece? Ao invés de eles irem no banco pegar o dinheiro, eles estão emitindo um CRA, que você meio que, tipo, compra aquilo e tem essa exposição, você vai ter sua lucratividade diante daquela empresa que você está aliada, e você está meio que dando esse crédito para a empresa, entendeu? Sem que ela tenha que ir no mercado buscar e fazer esse empréstimo num banco. E aí tem vários outros benefícios com relação a imposto, que você não precisa pagar, enfim, tem desconto de imposto. Então, eu creio, João, que é uma ferramenta que pode crescer muito dentro do mercado e pode ajudar muito o setor nesse sentido, porque com relação para ampliar esse crédito. Legal, obrigado. Imagina. Roberto, eu tenho uma pergunta também, mais sobre o dólar,
Quando a Tiziane esteve aqui, a gente chegou a perguntar para ela sobre o dólar, como é que ele influenciou agora nessa crise do coronavírus, principalmente nas exportações e nas importações. Ela falou que seria interessante falar isso com você. E eu também queria perguntar se você acha que existe uma cotação do dólar ideal, tipo assim, em tal cotação o Brasil estaria extremamente beneficiado, tipo, com o dólar a tanto, iria maximizar o ganho. Então, o dólar, ele na verdade, é a pergunta de $1 milhão, né? Eu adoraria também ter uma resposta para isso, mas o que a gente tem que olhar? O que influencia o câmbio, né? Então, a política influencia o câmbio, você pode ver, porque o que acontece? Se tem algum problema político, o governo não está sabendo lidar com o coronavírus, não sei o quê, e aí isso espalha. A gente tem um problema com a queima a Amazônia está sendo queimada. Esses problemas, eles refletem, a gente teve no passado, ainda tem muito investidor no Brasil. Investidor de fora, o cara vem de fora e aplica aqui, até porque então a gente tinha uma taxa Selic que era absurda. Então, você tem esse fluxo de dólar entrando no país. E aí, o que acontece? Com o fluxo, quando você tem mais dólares no país, então o real, ele se valoriza, então ele vai chegar lá a 4,80, quando a gente viu no ano passado, a gente vai chegar a 4, só que ele está muito correlacionado a esse aspecto, esse aspecto político e também do ratings, quando a gente vê, vocês não lembram que às vezes fala assim, ratings, o Dow Jones baixou o ratings do Brasil em tanto. Se vocês acompanham notícia assim, significa o quê? Que a gente não é um país mais confiável para investimento. Isso não é legal. Aí o cara vem e tira o dólar. No que ele tira o dólar daqui de dentro do país, de novo o real desvaloriza. Eu acho que, assim, hoje, olhando o câmbio, se eu falar para você, eu creio que se a gente não tiver uma segunda onda de coronavírus, que Deus queira que não, né, pelo amor de Deus, é difícil chegar no 6 de novo, bater o 6, né, mas assim, eu acho que vai ficar numa faixa aí de 5, 5,20, 5,40, eu acho que é difícil a gente conseguir voltar no patamar dos 4 e pouco, pensando nesse ano, tá, então assim, porque não dá para a gente fazer uma previsão na questão da economia em si, dessa visão país, né, que a gente tem, então, a visão do nosso país lá fora está prejudicada com toda essa questão de como lidou com o coronavírus. Eu trabalho para uma empresa americana, enfim, eu escuto isso e eu acompanho, então, assim, e a gente tem e o próprio agronegócio, quando a gente tem esse negócio do desmatamento da Amazônia, a gente tem que explicar muito bem que isso não que são coisas pontuais, que não é e falar bem do nosso próprio agro, e a gente tem que disseminar isso, e começar com essa questão de se unir mesmo, e levar essa mensagem para fora, porque senão a gente afasta investidores, consequentemente, isso pode, e aí também tem um outro efeito, que é da economia, que vocês são da economia básico. O que acontece? Você vai ter muito desempregado agora, muito desempregado. O poder de consumo cai. Então, você vai comprar menos. Então, a empresa, ela vai produzir menos, né? Ela não vai fazer empréstimo, ela não vai fazer empréstimo, porque ela vai produzir menos, e, consequentemente, o que ela compra, o que ela importa, o que ela tem transação com dólar, também vai diminuir. E aí, consequentemente, isso também pode afetar essa cotação dólar real. Então, são diversos motivos, assim, que a gente pode acompanhar e analisar. Tem um dólar ideal? Pô, se o dólar ideal para mim seria R$2, R$1, $2. Desculpa, $1, R$2. Maravilhoso, não seria lindo para mim? Não, mas, assim, tem sempre os dois lados. Então, eu, como consumidora, poxa, eu queria comprar uma passagem aérea, queria viajar, queria que a cotação fosse ótima nesse sentido, mas você tem um outro lado também, que, por exemplo, para o produtor, quando desvaloriza o real, para ele tem um potencial de ter um ganho maior. Um produtor principalmente de soja, como a gente estava falando, né? Que a soja praticamente hoje o Brasil é o rei da soja, de exportação. Então,
é esse fluxo da economia, essa retomada da economia, o nosso déficit também impacta nisso, né, toda a nossa dívida, né, do país. Então, realmente, são diversos motivos ali que juntos eles influenciam nessa desvalorização. Entendi, Roberta, certinho. E como a gente já está chegando aqui no horário que você falou para a gente, já ir agora para os agradecimentos para poder te liberar. Então, muito obrigado. Igual o Pedro falou depois da palestra, foi ótimo, abrangeu muitos pontos de uma forma bem clara e a gente conseguiu entender. E tenho certeza que todo mundo conseguiu entender super bem. E quem não era contextualizado com esse assunto agora já está entendendo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, por ter ficado aqui com a gente 30 minutos depois do tempo que a gente tinha combinado, respondendo as perguntas. Então, muito obrigado e Não, precisando da imagina. gente, nós estamos aí. Muito obrigado, pessoal. Chegamos ao final da nossa mentoria. Espero que tenham gostado. Obrigado por acompanhar a gente até o final. E antes de encerrarmos, eu gostaria de agradecer novamente aos nossos apoiadores, ao apoiador oficial da Agroquera, Agrofito, aos apoiadores da nossa mentoria que permitiram, nos auxiliaram para que a gente trouxesse essa mentoria exclusiva para vocês no nosso Instagram, que são a Fosfaz, o José Matilde da Socopa, a Rotan, a Sofisa, a Semente Esperança e a Biotrop. Muito obrigado novamente pelo apoio. Lembrando que está aberto também, né, a quem quiser nos apoiar nos nossos próximos eventos. É só entrar em contato pelas nossas redes sociais. E muito obrigado. Até a próxima.